Olá pessoal, estamos aí mais uma vez para tratar de mais um texto que será cobrado na prova da Federal desse ano, mais especificamente sobre o pensador Heráclito, tá? E eu vou dividir em duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 eu vou falar da doxografia dos filósofos antigos e de alguns comentaristas, os fragmentos que são tratados no texto ali, e na segunda parte falarei da doxografia e da crítica moderna ao pensamento de Heráclito. Pois bem, bom, o que é doxografia? Para vocês entenderem, talvez devem estar se perguntando por que o título é doxografia, o título do texto lá. Porque grande parte do que nós sabemos sobre os pensadores pré-socráticos veio por meio de terceiros, certo? Não por meio dos próprios pensadores. Nós sabemos a existência deles e de grande parte do pensamento deles graças a outros autores que citaram eles. Inclusive, há muitos textos de pensadores antigos que são citados por outros pensadores. Mas esses textos citados já nem existem mais. Não existem mais por quê? Porque se perderam. Então, Aristóteles conhecia alguns textos, mas os textos que Aristóteles conhecia já não chegaram para nós hoje. Então, é mais ou menos isso que pode ter ocorrido, provavelmente, tá? Então, a doxografia significa opinião escrita sobre algo. Doxa, no grego, é opinião e grafia vem de escrita, portanto, opinião escrita, certo? O relato de um autor sobre outros autores. Portanto, leiam aqui, nada é mais que transcrições de filósofos antigos, medievais e modernos sobre o pensamento de Heráclito. Mas parece haver alguma unidade, o que acaba legitimando em grande parte o que Heráclito pensava, tá? Portanto, por exemplo, todos eles, praticamente todos, pelo menos todos que eu conheço e dos que eu li, todos concordam que Heráclito era o filósofo do movimento. Ele dizia que os elementos serem fixos na natureza é uma ilusão, certo? Então, o movimento ele é real, ele existe, ele não é só aparente, ele é real, ao contrário do que dizia Parmênides. Então, Heráclito é o filósofo do devir. Ele diz que uma coisa, ao mesmo tempo que você olha e ela já não é, porque ela já se modifica, se transformando, deixando de ser para se tornar uma outra coisa. Daí vem a famosa frase dele: você nunca entra no mesmo rio duas vezes. Aparentemente é o mesmo rio, mas já não é o mesmo rio porque ele está se modificando, seja para aumentar a sua dimensão, certo? Seja para deixar de ser em algum momento. E evidentemente naquele instante as mesmas águas já não são as águas que você entrou. Eu não sei se está claro isso aqui, porque às vezes me embanando de vez, mas eu acho que dá para entender até o momento. Vale ressaltar quão seguras são as informações sobre os pré-socráticos. Por isso sabemos sobre eles através de outros. Então, o que nós sabemos sobre os pré-socráticos, nós sabemos graças a esses terceiros. Pois bem, avançando. Então, o texto lá começa com uma pequena biografia, né, de Heráclito ali, só uma nota, para deixar bem claro que ele nasceu em Éfeso, lá na região da Jônia, ou seja, um conjunto de cidades fundadas pelos gregos, eram colônias gregas fundadas lá na Ásia Menor, entre elas estava Mileto, Éfeso e muitas outras cidades, e dali surgiram muitos filósofos importantes, como o próprio Heráclito e o Tales de Mileto, considerado lá o primeiro filósofo pré-socrático. Pois bem, então, esta frase aqui também volta a enfatizar que filósofo Heráclito era o filósofo do movimento. Estabeleceu a existência de uma lei universal e fixa o logos, geradora de todos os acontecimentos particulares e fundamento da harmonia universal, a harmonia feita de tensões, como a do arco e da lira. Então esse movimento, ele ocorre porque existem tensões, ou seja, essa necessidade de algo deixar de existir, mas ao mesmo tempo que algo deixa de existir, já se transforma em outra coisa, certo? O próximo e o distante, o quente e o frio, o grande e o pequeno, certo? O que atrai e o que dispersa. Então, essas forças e atrações opostas
que são constantes e a gente observa na natureza, deu origem a esse princípio lógico, certo? Ou seja, a lógica para Heráclito, se existe um movimento, é porque existe algo que faz esse movimento ocorrer desde o início. E isso é o princípio lógico do logos, ou seja, o sentido, a razão. Então, esse logos universal e eterno é esse próprio vir a ser, esse movimento, certo? Então, o movimento é o logos e é o que faz as coisas serem o que são, certo? Então, seria um processo dialético, por assim dizer, tá? O movimento gera uma coisa, essa coisa responde a esse movimento deixando de ser e já surgindo uma outra coisa. Nós podemos observar isso, por exemplo, na transformação do elemento água, por exemplo, que ora é líquido, depois evapora, condensa-se, tornando-se novamente líquida, certo? E, por assim dizer, transformando os elementos da natureza quando ela cai no solo ou nos rios, oceanos, por assim dizer. Então, ao mesmo tempo que ela já é transformada em outra coisa e que já está transformando uma outra coisa, uma dialética, certo? Ela responde a uma situação e a resposta que ela dá a essa situação já gera uma outra pergunta e, por assim dizer, uma outra resposta. Isso é dialética, basicamente. Isso acontece na natureza com a transformação dos elementos. Então, esse logos é um princípio lógico. Muito bem. Existe, porém, um princípio substancial, uma essência da qual esse movimento, esse princípio logos, necessita no campo físico para que essas coisas ocorram. E isso é o fogo. Por isso, Heráclito, além de filósofo do movimento, é conhecido como filósofo do fogo. Certo? Então, o fogo é o elemento que, ora faz, ora destrói, transforma todas as coisas. Por exemplo, a água. A água, em estado líquido, é transformado pela atuação do fogo, que a evapora, certo? E a condensação pode gerar novamente a água em estado líquido, porque ela precipita-se, ou mesmo terra e outros elementos. E essa transformação vai ocorrendo constantemente, ok? Então, o fogo é esse elemento físico, aquele arqué que os pré-socráticos procuravam na natureza como elemento essencial para a compreensão das transformações ocorridas na natureza pela própria natureza. É óbvio que, então, existe um princípio lógico, tá? Esse princípio lógico é o logos, certo? E o elemento essencial para que esse princípio ocorra, ou seja, o elemento substancial, natural e físico, embora alguns também digam que isso daqui ele transita entre o físico e o não físico, o fogo, né? Mas é uma questão aí que vai lá para alquimia e tal, nem entendo disso, não vou me atrever a explicar isso aí. Mas de qualquer forma, o fogo então seria esse elemento na própria natureza gerador de todas as outras coisas e também destruidor, por assim dizer, de todas as outras coisas. Lembrando que construção e destruição, embora sejam opostas, são essenciais no pensamento de Heráclito, porque esse embate entre essas duas coisas também é a harmonia. Muito bem. Por esse motivo, essas coisas que são e já não são, ou seja, esse devir, esse vir a ser, e quando é já não é, porque já está se transformando em outra coisa, é um movimento, beleza? Então o movimento ele é real para Heráclito, ao contrário do que dizia Parmênides. Parmênides dizia que, como vocês devem ter estudado lá nos pré-socráticos, que se uma coisa já não é, certo? Ela não é real, porque o não ser não é. Parece uma bobeira, mas para Parmênides tinha um valor lógico isso. E faz sentido na lógica, né? O não ser não é. Mas para Heráclito não era essa a questão. Não é que o não ser necessariamente não é. Há a realidade, mas a realidade não é fixa. Ela move-se. E como nós temos contato a essa realidade pelos sentidos,
o sentido às vezes tem uma dificuldade de perceber esse movimento. E ele pode vir a negar esse movimento, mas o movimento é real. Por isso que a gente não se banha 2 vezes no mesmo rio. E, voltando, não há problema algum nisso, porque é essa harmonia que faz as coisas existirem e deixar de existir. Então, esse existir e deixar de existir é essencial para a própria continuidade do mundo. Porque se essas coisas parassem de se movimentar, logo elas já não seriam mesmo. Elas já deixariam de serem transformadas, dando origem e deixando de existir. Bom, espero estar sendo claro. Por vezes não consigo. Então, tentem absorver essas questões básicas. Eu acho que o principal macete aqui, e o que eles podem cobrar mesmo, é essa questão. Ele é o filósofo do movimento. Vou até escrever com a minha letra maravilhosa aqui, ó. Vídeo raiz, PowerPoint, ninja. Movimento. Heráclito é o filósofo do movimento. Lembrando que esse logos ordenador faz com que esse movimento tenha começado. Mas as coisas existentes, certo? São transformadas pelo fogo. Beleza? Muito bem. Bom, então, nessa parte da doxografia antiga, é juntado ali no texto, como vocês vão ler depois, alguns trechos de Diógenes, Laércio, Aristóteles, Platão e Sexto Empírico, todos filósofos lá da antiguidade, que retrataram esses valores aqui em Heráclito. Então foram eles que sintetizaram o fato de Heráclito defender esses 4 princípios, ou seja, a doutrina de Heráclito. Lembrando que estamos falando de filósofos da physis. Tá? É óbvio que para nós hoje não faz tanto sentido o que Heráclito disse, pelo menos em todos os seus aspectos, sobretudo em relação à matéria, mas isso aqui tem desdobramentos até na filosofia ética, por assim dizer, o devir. O ser humano, ao mesmo tempo que nesse momento, as decisões que ele toma agora vão determinar o devir dele, o que ele será amanhã, potencializando o que ele será depois da manhã. Então, as minhas escolhas agora acabam gerando o Paulo que eu serei amanhã. Só que o Paulo que eu serei depois da manhã só será possível em relação ao Paulo que eu for amanhã. Só que o Paulo que eu for amanhã depende das minhas ações agora. Então, por isso que alguns tentam até trazer para Heráclito um princípio de fundamento existencial, coisa do tipo aí. Mas eu creio que não seja o caso. Vamos ver, pode ser que cobrem alguma coisa nesse sentido aí. Bom, vamos lá. Aí na parte B do texto, vocês verão que são citados vários fragmentos, ou seja, de outros muitos pensadores. Eu coloquei de 2 pensadores aqui, vários fragmentos, inclusive, Hipólito e Plutarco, para vocês entenderem um pouco daquilo que eu falei no slide anterior. Ou seja, todos aqueles princípios, aqueles valores doutrinários de Heráclito, ou seja, aquilo que ele acreditava, a gente sabe em grande parte pelo que os outros citaram. Então, por exemplo, Hipólito disse o seguinte. Vamos apagar aqui para ficar mais claro. Eu faço uma bagunça, gente. Imagine no quadro de giz o que eu não faço. Então veja lá. Ó, Hipólito disse assim sobre Heráclito. Ele teria dito que Heráclito citou: não de mim, mas do Logos, tendo ouvido, é sábio homologar, tudo é um. Ok? Então, é sábio homologar que tudo é um. Esse Logos, esse princípio ordenador, ele é muito engraçado em Heráclito, porque Heráclito demonstra que nem mesmo a razão, ela, embora ela pareça ser divergente de uma pessoa para outra, ou seja, as coisas como a pessoa interpreta, etc. e tal, mas essa capacidade de conhecer, a razão humana, na verdade, ela é uma só, que é esse Logos eterno. É interessante como Heráclito demonstra isso. Por exemplo, para Heráclito, quando nós estamos dormindo, olha que louco isso, quando nós estamos dormindo, nós deixamos de ter contato pelo sentido à realidade, certo? Ao nosso redor. Ou seja,
nós deixamos de interpretar e de compreender as coisas ao nosso redor, porque a gente está em sono, evidentemente, certo? E segundo Heráclito, quando a gente faz isso, esse sono ele é atingido porque a razão, esse logos ordenador, ele sai como que provisoriamente do nosso alcance. E quando nós somos despertos por ele. E daí o nosso corpo com os nossos sentidos passam a ter a sensação do mundo ao redor e essa razão volta, contudo, a, não sei se seria essa palavra, a ganhar força novamente no nosso ser. Então seria um efeito de respiração, certo? De expiração e inspiração, tá? Então é mais ou menos assim. Quando estamos dormindo, nós estamos expirando, nós estamos deixando de racionalizar porque o logos está de uma forma assim, por assim dizer, mais afastada da gente, esse princípio. E quando nós estamos despertos, novamente ele entra e a gente passa a analisar as coisas ao nosso redor, fazer o uso da nossa razão. Por isso o sono seria uma prova de que esse logos se ausenta e depois passa de novo a tomar conta da gente. Por isso que Heráclito desprezava essa ideia de você dizer assim, a inteligência é minha, ou o conhecimento é meu. Na verdade, ele é do logos, esse logos eterno e constante. Beleza? Bom, pois aí Hipólito também diz, pois todas as coisas o fogo sobrevindo discernirá e empolgará. Então é o fogo que faz a separação das coisas, faz a união das coisas, faz surgir os elementos sólidos da condensação, faz surgir os elementos mais leves da evaporação, mas tudo isso ocorre por o movimento do fogo. Quando ele está presente, a evaporação. Quando ele se ausenta, a condensação. E assim sucessivamente. Muito bem. Plutarco, então ali disse em relação ao movimento, né? Um rio não pode, em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo. Platão disse aquela frase mais bonita, né? Você não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. Também interpretando Heráclito. E Hipólito continua. A harmonia feita de tensões como o arco e da lira sintetizam o pensamento de Heráclito. Veja só, a lira se relaciona à música, evidentemente, e é interessante como na música, segundo esses pensadores, a gente interpreta um movimento constante e como isso é importante. O som e a ausência do som são importantes. Não são coisas opostas? O som e o silêncio. Uma música é feita de sons e silêncio. Você tem as notas musicais e intervalos. Não tem como compreender a diferença de uma nota para outra sem um pequeno intervalo entre o fazer de uma nota e outra. Então, esse fazer, deixar de existir e vir a existir de novo, que formam a música um todo. Você só consegue compreender uma música se você entender que existem várias notas nela, e você só compreende que existem essas várias notas que geram uma melodia, justamente porque há intervalos entre uma nota e outra. Então, isso também, segundo Heráclito, mostra que na natureza não ocorre algo muito diferente, assim como existe na música. Assim como as notas, os intervalos, os tempos são necessários, mas somente nesse movimento, tempo e notas musicais e sons e não sons que formam a música, sei que parece estranho o que eu estou falando, somente diante disso a gente consegue compreender esse movimento. E na natureza é a mesma coisa, é como a lira, certo? Você tem que identificar os sons, os intervalos, o som e a ausência, ou seja, o ser e o não ser, entre aspas, nesse aspecto, que são coisas opostas, mas que no fundo geram um todo, assim como uma música fechada é o universo, tá? Só que veja que para Heráclito esse movimento é constante, tá? Ele não finda, ele continua.